Acha que sabe tudo sobre o passado? Prepare-se para se surpreender, porque se acha que o passado era previsível, espera até ouvir essa. Você se acomoda, sabendo muito bem que já era para estar dormindo. Mas aqui está, pronto para ouvir mais. Uma daquelas histórias esquisitas. O mundo lá fora, que espere. Agora é só você e esse mistério. Respira fundo e bora ver até onde isso vai te levar. Nessa noite em particular, lá pelo alto do Olimpo, tudo parecia calmo demais. O tipo de noite em que até os deuses cochilam entre uma nuvem e outra, os trovões de Zeus soam meio preguiçosos e até as arpias tiram folga. Só que, como você já imagina, noites tranquilas são o prenúncio perfeito para confusão. E foi justamente nesse clima que alguém deu falta de Apolo. Sim, ele mesmo. O deus do sol, da música, da poesia, das artes, da cura e de mais um monte de coisa, porque naquela época ninguém sabia delegar função. Apolo era, basicamente, o cara multitarefa do Olimpo, aquele que tinha sempre uma piada na ponta da língua, um verso bonito para impressionar e a pele mais impecável do panteão inteiro. Se existisse Instagram naquela época, ele seria o primeiro a bater 1 milhão de seguidores só com selfies no pôr do sol. Mas naquela noite, nada de Apolo. Sumido, desaparecido, nenhuma harpa tocando ao fundo, nenhum raio de luz misterioso, nem sequer o cheiro de incenso aromático que ele fazia questão de espalhar por onde passava. Foi Hermes quem percebeu primeiro, porque, convenhamos, Hermes percebia tudo. O mensageiro dos deuses era tipo aquele vizinho fofoqueiro que finge que não repara, mas sabe exatamente quem chegou, quem saiu e quem esqueceu a toalha na sacada. Alguém viu o Apolo? Perguntou ele casualmente enquanto roubava umas uvas do banquete. Deve estar se admirando no espelho, murmurou Ares, já entediado, ou tocando uma serenata para ele mesmo, completou Afrodite sem levantar os olhos. Só que depois de meia hora, ninguém tinha visto o bendito. Nem eco de voz melodiosa, nem aquele brilho dourado irritante que ele carregava consigo. E foi aí que a tensão começou a subir. Porque no Olimpo, quando uma divindade some, ou é armadilha de Hera, ou castigo de Zeus, ou uma aposta estúpida de Dionísio. E nenhuma dessas opções é boa. Zeus, claro, foi o último a saber. Estava tirando um cochilo de respeito, aqueles com direito a trovões de leve e uma nuvem que fazia massagem nas costas. Quando avisaram, ele se levantou num salto, ajeitou a barba e disparou. O quê? Como assim sumiu? Aquela voz fez eco até no Hades. Se existisse reality show naquela época, você seria o eliminado no piloto só de ter ouvido esse grito. O Olimpo inteiro se reuniu na sala principal, aquela com colunas de mármore branco e tapeçarias que provavelmente dariam para pagar a dívida externa de umas 5 nações modernas. Dionísio já tinha enchido 2 taças. Afrodite retocava o batom. Porque sim, deusa da beleza não perde o glamour nem em crise. E Poseidon trouxe um balde de água só por precaução. Foi nesse ponto que os boatos começaram. Cada um tinha uma teoria mais absurda que a outra. E como sempre, alguém mencionou os humanos. Vai ver, desceu para um flerte rápido com uma mortal, sugeriu Hermes. Ou tá fazendo drama, rebateu Hera, com aquele olhar de quem secretamente torce para que sim. Agora, um fato histórico interessante aqui. Na antiguidade, Apolo era considerado não apenas o deus do sol, mas também da profecia, da cura e da peste. Um combo peculiar, diga-se de passagem. Na Grécia clássica, havia até competições artísticas em honra a ele. Os Jogos Píticos, que se você nunca ouviu falar, eram tipo as Olimpíadas, só que com poesia e dança. Basicamente, a versão grega de um festival indie chique. Mas voltando à nossa noite caótica, enquanto os deuses se perguntavam onde estaria o menino dourado, um detalhe começou a chamar a atenção. Um armário antigo,
num canto da sala, semi-encoberto por uma tapeçaria. Ninguém lembrava direito quem tinha colocado aquilo ali. Talvez Pandora, talvez Hefesto, ou algum estagiário divino esquecido no rodapé da mitologia. Um móvel robusto, feito de madeira escura, com entalhes que pareciam mais velhos que Cronos. Curiosamente, ele nunca tinha chamado a atenção antes. Mas naquela noite, com Apolo sumido, o armário parecia suspeito. E foi aí que alguém soltou: "E se ele..." A frase não terminou, mas o olhar coletivo se voltou para o móvel. Você sabe como é. Aquele clima de filme de terror antigo, quando a câmera dá aquele zoom lento e o som faz vrum. Era isso, só que com deuses. Se você perguntar a 3 historiadores sobre isso, vai ouvir 4 teorias. Uns dizem que o armário era um portal mágico, outros garantem que servia para esconder relíquias proibidas, e há quem jure que era só o lugar onde Dionísio guardava suas bebidas premium. Seja como for, naquela noite, ele virou o protagonista da história. E a curiosidade mórbida dos deuses é igual à nossa. Quanto mais perigoso, mais irresistível. Claro que ninguém quis ser o primeiro a chegar perto, nem mesmo Ares, que até tentou disfarçar amarrando a sandália. Dizem que naquela época a superstição no Olimpo era tão forte quanto a vaidade. Se isso parece ruim, lembre-se, alguém um dia olhou para um cocô de crocodilo e pensou: protetor solar. Pois é, os egípcios usavam isso. História é maravilhosa. De volta ao armário, Hera, fingindo desinteresse, se aproximou primeiro, dando uma olhada. Mas como boa estrategista, fez questão de manter distância suficiente para não ser sugada para dentro, porque vai que... Hermes, claro, não resistiu. Vou checar. Se eu sumir, lembrem de mim como eu era, bonito e debochado. E todos riram, mas foi aquele riso nervoso, porque alguma coisa naquela noite estava fora do lugar, e a ausência de Apolo era só o começo. Você percebe que no Olimpo nada passa despercebido por muito tempo, especialmente quando envolve um deus tão exibido quanto Apolo. E naquela noite, depois da constatação coletiva de que ele tinha evaporado sem deixar bilhete, os deuses começaram a vasculhar cada canto do salão. Hermes, claro, foi o primeiro a dar o tom da busca. Andava de um lado para o outro, abrindo potes de mel, espiando debaixo das mesas e até cutucando as almofadas gigantes que ficavam jogadas pelos cantos. Só faltou sacudir o cacho de uvas para ver se ele não tinha se disfarçado de fruta. Enquanto isso, Zeus, cada vez mais impaciente, soltava pequenos trovões pelas narinas, criando um cheiro de ozônio no ar que incomodava até Afrodite, que tentava salvar a fragrância de flor de lótus com um leque de penas de pavão. Mas foi Dionísio quem, entre um gole e outro, apontou para um canto da sala. Aquele armário sempre esteve ali? Todos viraram o rosto ao mesmo tempo. Você sabe, aquele momento de reunião de família, quando alguém lembra de uma história embaraçosa e todo mundo finge que não ouviu? Exatamente esse clima. Porque, francamente, ninguém lembrava daquele armário ali antes. Era um móvel grande, de madeira escura, mais sombrio do que combinava com o resto da decoração olímpica. Toda branca, dourada e cheia de excessos. O armário destoava, parecia coisa de filme antigo, com entalhes de rostos que encaravam de volta quem se atrevesse a encostar. Só de olhar, você sentiria aquele arrepio no pescoço do tipo que nem precisa de vento gelado para acontecer. Hefesto, que se gabava de saber de tudo que havia sido forjado no Olimpo, olhou, coçou a barba e murmurou: "Não fui eu que fiz isso." O que, convenhamos, só piorou a situação. Porque se não tinha sido Hefesto, quem teria trazido aquele trambolho para a sala principal? Hera fingiu desinteresse, mas deu 3 passos para trás. Poseidon, com o tridente meio de lado, cutucou a madeira de leve, como quem testa um pudim de
Sobremesa antes de aceitar, Ares, sempre o destemido da turma, ameaçou chutar a porta, mas foi impedido por Hermes. Calma. E se for alguma maldição? A curiosidade dos deuses é igual àquela sua vontade de espiar os stories de quem você disse que não queria mais ver. Inegável. Mesmo sabendo que era furada, todo mundo se aproximou aos poucos. Hermes ficou encarregado de tentar abrir. Não, porque ele fosse o mais corajoso, mas porque era o mais rápido para fugir se desse ruim. O armário não abriu, trancado, fechado de um jeito esquisito, sem maçaneta, só uma pequena fenda vertical e entalhes desgastados pelo tempo. Isso acendeu ainda mais a paranoia coletiva. Era quase certo que ninguém tinha trancado, mas ali estava, imóvel, como se fizesse parte da sala desde sempre. Zeus, sem muita paciência para enigmas de decoração, bufou. Se isso for alguma brincadeira de Dionísio, eu juro por todas as estrelas que... Mas antes que completasse Dionísio, já no terceiro, cálice e visivelmente mais leve, balançou a cabeça. Juro pelo vinho mais velho do meu estoque que não fui eu. Aliás, adorei o drama. Agora, cá entre nós, fato histórico curioso, os gregos antigos realmente acreditavam em objetos amaldiçoados. Desde espelhos até pentes, qualquer coisa que tivesse passado por mãos suspeitas ou sido usado em rituais, podia carregar má sorte. Havia até um termo para isso, kakodaimon, literalmente um espírito maligno preso em um objeto. E adivinha? Armários e baús estavam entre os campeões de relatos. Hermes, meio receoso, encostou a orelha na porta do armário, tentando ouvir algum som, um respiro, um ruído, nada. Só aquele silêncio abafado, pesado. E foi aí que Afrodite lançou a pergunta que ninguém queria. E se ele estiver aí dentro? As cabeças se viraram de novo, em sincronia. Hera levantou uma sobrancelha. Apolo? Num armário? Por que raios ele se esconderia aí? Hermes deu de ombros. Vai saber. Pode ser castigo, aposta, acidente. Com essa turma aqui não duvido de nada. Aliás, outro detalhe. Os deuses gregos eram famosos por suas intrigas internas. Irmãos tramando contra irmãos, filhos tentando passar a perna nos pais, casais eternamente infiéis e desavenças que duravam séculos. Se você perguntar a 3 historiadores sobre isso, vai ouvir 4 teorias. Uns dizem que isso era reflexo da sociedade grega, onde os deuses representavam as paixões humanas. Outros acham que era pura necessidade narrativa para entreter os mortais. De volta ao Olimpo, o armário continuava parado, mas a tensão aumentava. Zeus tentou arrebentar com um pequeno raio, só para constatar que a madeira absorveu a energia como se nada fosse. Hefesto ficou intrigado. Isso é feitiçaria antiga e não é boa. Poseidon, sempre com soluções aquáticas para qualquer situação, sugeriu jogar o armário no mar. Dionísio riu tanto da ideia que quase derrubou o vinho. Afrodite, por outro lado, achou tudo muito suspeito. Isso tem cheiro de Hera. Hera, ofendida, rebateu. Se fosse obra minha, teria laços de fita. Todo mundo sabe que Hera tinha um talento especial para fazer maldades com estilo. Enquanto discutiam, Hermes notou algo. Marcas de dedos dourados na lateral do armário. Não era poeira. Era um leve brilho dourado que refletia a luz das tochas, o mesmo tom da pele de Apolo. Eu acho que ele esteve aqui, disse Hermes, apontando. O debate foi interrompido. Aquilo era a primeira pista concreta da noite. Zeus mandou todos se calarem e decidiram que, na próxima rodada, tentariam abrir aquilo juntos. Você se sente ali, como se desse para ouvir os passos pesados de Ares, o cheiro do vinho doce no ar e a tensão no olhar de Hera. O armário, silencioso, parecia respirar. E você, nem pisca. O Olimpo inteiro parecia conter a respiração. Você sabe aquele instante antes de abrir a última mensagem da noite, esperando se é notícia boa ou mais uma bomba? Foi exatamente esse o clima.
A sala estava iluminada por tochas que estalavam de leve, lançando sombras dançantes pelas colunas de mármore. O armário imóvel seguia plantado no canto como um convidado indesejado. Zeus, cansado das conversas, decidiu que o tempo de especulação tinha acabado. Chega de teatro. Abrimos isso agora. Hermes deu um passo para trás. Ares estalou os dedos, pronto para a ação. Poseidon segurou o tridente como quem prepara a defesa. E Afrodite se abanou como se nada pudesse abalar sua compostura. Dionísio ergueu o cálice e murmurou algo como: seja lá o que for, um brinde a isso. A proposta era simples. Hefesto forçaria a abertura com as ferramentas de forja que ele carregava sempre penduradas na cintura. Nada de magia, nada de raios. Na teoria era só madeira, mas você já viu filme de terror o suficiente para saber que só madeira nunca é só isso. Enquanto Hefesto se aproximava, uma brisa gelada atravessou a sala, embora as janelas estivessem fechadas. As chamas das tochas tremeluziram e por um breve instante o brasão de Apolo, aquela imagem clássica do sol com raios dourados, pareceu se formar na fumaça. Hera notou, franziu o senho, mas não disse nada. Agora um fato histórico rápido. Em várias culturas antigas, inclusive na grega, acreditava-se que objetos de madeira podiam reter espíritos ou aprisionar entidades. Os egípcios tinham o hábito de selar pergaminhos amaldiçoados em caixas de cedro. E na Grécia, havia relatos de armários usados como prisões temporárias para deuses menores ou espíritos desobedientes. Um conceito antigo, mas que, se fosse inventado hoje, daria uma franquia inteira na Netflix. Hefesto ajustou o cinzel na fenda da porta e, com um golpe firme, tentou forçar a madeira. Nada, nem um rangido. Era como tentar partir pedra. O som metálico ecoou, mas a porta permaneceu imóvel. Hermes se aproximou de novo e sugeriu: e se alguém tentar chamar ele? Dionísio, meio achando graça da própria ideia, gritou: Apolo, se estiver aí dentro, bate uma vez para sim e duas para não. Silêncio. Por um segundo só se ouvia o estalar das chamas. Mas então, um som surdo veio de dentro do armário. Um único toque abafado, como se alguém tivesse dado um leve murro na madeira. As expressões mudaram num segundo, de descrença para pânico generalizado. Até Zeus deu 2 passos para trás. Hera agarrou o braço de Afrodite, que até então estava mais preocupada em não suar. Hermes foi o primeiro a quebrar o silêncio. Foi um sim? Se você perguntar a 3 historiadores sobre isso, vai ouvir 4 teorias. Alguns registros antigos falam de um evento misterioso no Olimpo, envolvendo um deus do sol e um cofre de madeira sagrada. Outros juram que a invenção, tardia, criada por poetas que adoravam embriagar os deuses com suas histórias. Mas ninguém concorda. De volta à cena, Poseidon se aproximou e, usando a extremidade do tridente, deu 2 batidinhas de volta. Nada, nenhuma resposta. Foi quando Dionísio teve uma epifania, ou pelo menos o que parecia uma. E se a gente tentar cantar? Ele adora música, claro. Porque quando se está diante de um armário possivelmente amaldiçoado, onde um deus desaparecido acabou de bater na madeira, a solução óbvia é cantar. Mas no Olimpo, lógica nunca foi o ponto forte. Então Dionísio começou um cântico antigo, algo entre hino e cantiga de taberna. As notas dançavam pelo ar e as chamas das tochas se alongaram como se acompanhassem o ritmo. Era uma canção sobre as estações do ano, sobre o ciclo da vida e morte, e sobre como até os deuses, às vezes, precisam desaparecer para valorizar o próprio retorno. E eis a curiosidade esquisita do dia. Os gregos antigos acreditavam que a música tinha o poder de acalmar até as forças sobrenaturais mais violentas. Existiam rituais inteiros dedicados a tocar liras e flautas para espantar maus espíritos de casas recém-construídas. E segundo um pergaminho perdido,
Até Zeus teria permitido que Orfeu cantasse em seu palácio para aliviar as brigas familiares. No meio da cantoria, o armário tremeu. Não muito, só o suficiente para que as portas rangissem levemente. O som de madeira antiga, aquele que parece carregar séculos de histórias. Hermes se animou. Deu certo, continua! A música aumentou. Dionísio, agora mais inspirado, improvisava versos rimados, enquanto Afrodite marcava o ritmo batendo levemente as mãos. Até Ares, meio a contragosto, acompanhava com o pé. O armário então soltou um estalo mais alto. A fechadura invisível cedeu e as portas se abriram lentamente, revelando nada, isso mesmo, nada. Um espaço vazio, escuro, sem sinal de Apolo ou de qualquer outra coisa. Um vazio que parecia mais profundo do que o próprio móvel. Hermes se aproximou com cuidado, colocando a mão para dentro, e sentiu ar frio, como se a madeira escondesse algo maior, um espaço que não deveria existir ali. Era como se a sala terminasse ali, mas o armário continuasse. Ares foi direto. Se é uma passagem, a gente entra. Zeus ergueu a mão. Ninguém entra até descobrirmos o que é isso. Hermes deu uma última olhada lá dentro e, com a voz mais baixa, sussurrou: Eu acho que ele está lá, em algum lugar. Você sente um arrepio ao imaginar a cena. O som das tochas, o eco da música, morrendo aos poucos e o vazio absoluto daquele espaço. E agora, a história só começa. A atmosfera no salão mudou. Você sabe aquela sensação de quando alguém diz, eu tenho uma coisa para contar, e fica em silêncio? Era isso. Só que multiplicado pela tensão de saber que um deus sumiu dentro de um armário sem fundo. Zeus, acostumado a ser o dono da última palavra, parecia perdido, os olhos fixos naquele espaço vazio e frio que o armário mostrava, como se ali houvesse algo antigo demais até para ele. Hermes, sempre pronto para piadas, tinha o semblante sério, o que era um sinal tão bom quanto ver um gato deitado de barriga para cima no meio da tempestade. Alguém precisa entrar, disse Ares cruzando os braços. Afrodite fez uma careta. Hades, você só quer lutar com o que tiver aí. E se for só uma sala escura? Poseidon, apoiado no tridente, murmurou. Não tem cheiro de sala, tem cheiro de coisa velha, daquelas que ficaram esquecidas por séculos. E isso, aliás, não era metáfora. Os deuses tinham o olfato aguçado e todos começaram a sentir aquele cheiro específico de madeira antiga misturada com um leve aroma de terra molhada, como se o armário fosse parte de algo maior, escondido embaixo do próprio Olimpo. Hora de uma curiosidade bizarra. Na Grécia Antiga, acreditava-se que portas e passagens misteriosas levavam a camadas secretas da realidade. Existiam registros de casas construídas sobre cavernas, onde portas se abriam para lugares que ninguém ousava explorar. Uma delas, segundo lendas, levava direto ao submundo, e não era uma metáfora. As histórias diziam que as pessoas ouviam vozes e tambores vindos debaixo da terra. Enquanto isso, Dionísio resolveu jogar leve. Quer saber? A gente faz isso ao estilo olímpico. Pedra, papel, tesoura, claro. Porque nada mais justo do que decidir quem entra numa passagem sobrenatural com o método universal da covardia disfarçada de sorte. Hermes, Ares e Dionísio participaram. Poseidon se recusou, dizendo que aquilo era coisa de mortal. E Zeus não brincava. As mãos se moveram e no final quem perdeu foi Hermes. Hermes respirou fundo. Eu entro, mas alguém me puxa se eu gritar. Dionísio ergueu a taça. Brinde a coragem inútil. Hermes se aproximou da abertura e antes de entrar, pegou uma tocha. Quando enfiou metade do corpo ali, notou algo estranho. O interior do armário era muito maior do que parecia. Era como se as dimensões não obedecessem mais às leis da física divina. Hermes se virou, com a cara meio branca. Tem uma escada descendo. Silêncio.
Só o som da tocha crepitando e o eco da respiração dos deuses. Afrodite tentou disfarçar, a tensão ajeitando o cabelo. Áris, irritado por não ter sido ele, mordeu o lábio. Hera, que até então observava tudo em silêncio, falou: se é uma escada, alguém construiu. E se alguém construiu, quer esconder alguma coisa. Essa frase ficou no ar, porque, bem, Hera raramente errava essas leituras. Mesmo entre os deuses, havia aquela regra tácita: se Hera ficar preocupada, preocupe-se o dobro. Hermes desceu 2 degraus e gritou: eu vejo luz lá embaixo e de algo estranho. Tem símbolos nas paredes, velhos. Poseidon, impaciente, jogou o tridente sobre o ombro. Pronto, vambora. Mas Zeus interrompeu. Ninguém mais entra. Hermes volta e fecha isso. A gente precisa saber o que é antes de avançar. E aqui entra um daqueles debates que só a mitologia oferece. Alguns acadêmicos defendem que esse episódio é uma alegoria sobre os limites do conhecimento dos próprios deuses. Um aviso de que até os imortais não podem controlar tudo. Outros acham que é só mais uma história para explicar a ausência de Apolo durante uma temporada de seca. E claro, existe a terceira corrente, os que dizem que essa história nunca aconteceu e foi criada para justificar um feriado estranho que rolava todo ano em Delfos, onde fechavam todos os armários da cidade por 24 horas. De volta à história, Hermes subiu de volta com a tocha quase apagada. Antes de sair, olhou uma última vez para o vazio abaixo. Eu juro que vi algo lá embaixo, e não era Apolo. Dionísio, sem perder o humor, resmungou: se for Hades pagando visita, eu me demito de ser Deus. Zeus ordenou que o armário fosse lacrado, pelo menos até o amanhecer. Hefesto usou correntes forjadas no próprio fogo sagrado e runas antigas que nem ele lembrava mais o significado. A ideia era simples: prender o que quer que fosse, ou pelo menos atrasar. E aqui vai mais um fato curioso. Os gregos acreditavam que objetos podiam ser selados com símbolos que protegiam ou amaldiçoavam. Haviam runas que impediam que certos espíritos saíssem de tumbas, e até portas de templos usavam marcas que, dizem, mantinham as divindades menos simpáticas afastadas. Com tudo trancado, a noite terminou em silêncio. Cada deus foi para o seu canto, mas ninguém conseguiu dormir direito. Nem mesmo Dionísio, que tentou afogar a tensão num cálice de vinho que, curiosamente, secava sozinho antes que ele pudesse beber. Você consegue imaginar? O Olimpo inteiro com suas colunas perfeitas, estátuas douradas e jardins suspensos, mergulhado num silêncio desconfortável. Só o som de brisas carregando folhas e o ocasional estalo da madeira que agora ninguém tinha coragem de verificar. E assim, o armário ficou ali, imóvel, no meio da sala de reunião dos deuses, com uma corrente que refletia a luz da tocha como uma serpente imóvel. E o mistério só aumentava. O nascer do sol no Olimpo deveria ter sido como qualquer outro. Raios dourados tingindo as colunas de branco puro, o canto dos pássaros míticos, o cheiro leve de névoa e flor de lótus espalhado pelo ar. Mas naquela manhã, nada disso parecia ter graça. Você acorda, ou pelo menos se levanta da cama divina, sabendo que algo estava errado. E não era só a ausência de Apolo. Era o peso invisível no ar, como se o próprio Olimpo respirasse mais devagar. Zeus reuniu os deuses novamente, dessa vez sem banquete, sem música, sem Dionísio passando a jarra. Só as figuras eternas, em silêncio, encarando aquele armário trancado com mais medo do que iriam admitir. Hefesto foi o primeiro a falar. As runas estão se apagando. Isso fez a temperatura do ambiente cair uns bons graus, metaforicamente e literalmente, porque Poseidon ficou tão tenso que condensou uma névoa úmida de pura ansiedade. Afrodite sussurrou: e se for Apolo tentando sair? Zeus balançou a cabeça.
Apolo não tem poder para mexer nessas marcas, nem mesmo eu, e aí ficou claro que ninguém tinha mais certeza de nada. Como se aquele armário, de repente, não fosse só um móvel antigo, mas uma passagem para algo que nem as divindades controlavam. Aqui cabe aquele detalhe curioso que você não aprende na escola. Os gregos antigos acreditavam que o Olimpo não era só uma montanha, mas uma série de camadas de realidade, sobrepostas e interligadas por pontos de costura, onde mundos diferentes podiam se tocar. Templos, cavernas, lagos profundos, e sim, armários velhos poderiam ser essas passagens. E enquanto o debate seguia, Hermes soltou. Eu sonhei com ele. Pronto. A sala inteira virou para ele. Hermes respirou fundo. Eu vi Apolo, mas ele estava diferente. Os olhos brancos. Ele sussurrava alguma coisa, mas era em um idioma antigo, mais velho que o próprio grego. Ares zombou. Devia ter sido o vinho de Dionísio, mas Dionísio não achou graça. Eu também sonhei. Com o mesmo idioma, a tensão virou palpável. Quando dois deuses de naturezas tão distintas compartilham visões, bom, no mínimo era hora de revisar os seguros divinos. Zeus se levantou e disse: ninguém vai sair daqui enquanto não resolvermos. Isso foi aí que surgiu uma voz, vinda de lugar nenhum, como um vento que não deveria existir num salão fechado. Vocês abriram o que devia ter sido esquecido. A frase ecoou e parou o tempo, literalmente, porque as chamas das tochas congelaram e até as folhas paradas no ar não se moveram. Hera, que raramente se impressionava, empalideceu. Isso é da era antes de Cronos. Poseidon se virou, mas não sobrou nada daquela época. As vozes foram banidas. Hermes, com aquele típico senso de humor de quem prefere piadas a surtos, tentou aliviar. A não ser que alguém tenha deixado a porta do porão aberta. Dionísio, já visivelmente mais pálido, murmurou: não brinque com isso, aqui vem outro fato peculiar. Na mitologia, antes dos titãs e dos próprios deuses do Olimpo, havia seres primordiais, forças tão antigas que eram mais conceitos do que personalidades. Caos, Nix, Érebo, entidades que regiam trevas, vazio e conceitos que até o tempo respeitava. Alguns registros antigos falam de artefatos e passagens criadas por essas entidades, seladas para sempre. Ou, pelo menos, era o que se acreditava. Hefesto olhou para as runas. Se é isso, estamos ferrados. Zeus fez um gesto. Vamos abrir. Poseidon protestou. Você ficou louco? E se for? Mas Zeus, naquele momento, não parecia mais motivado por orgulho. Era medo disfarçado de comando. Se for algo daquele tempo, melhor encarar de frente. Vai se soltar de qualquer jeito. Afrodite olhou para Dionísio. Você tem coragem? Dionísio deu um gole no vinho e, sem levantar da cadeira, disse: a minha coragem vem em garrafa, mas... bora. O armário foi destrancado. As correntes se soltaram como se nunca tivessem sido presas. As runas piscaram uma última vez e sumiram como palavras que desistem de serem lidas. Dentro, escuridão. Mas uma escuridão que não parecia natural. Era como olhar para dentro de um espaço onde luz nunca existiu. Você já viu escuridão? Não daquela forma. Hermes deu um passo à frente. Apolo, é você! E foi aí que todos ouviram. Um sussurro. Aquele idioma antigo que nenhum deles conseguia entender, mas que causava uma sensação estranha. Como se cada sílaba dissesse seu nome, mas de uma forma esquecida. Ares firmou a lança. Não é ele, Dionísio murmurou. Pior, é alguém querendo fingir que é. E nesse instante, um brilho fraco surgiu dentro da escuridão. Mas não dourado, como Apolo. Um tom azulado como gelo misturado com fumaça. Formas começaram a tomar corpo lá dentro. E você, se estivesse ali, provavelmente estaria procurando a saída mais próxima. Mas no Olimpo, ninguém podia fugir. O que quer que fosse,
estava voltando. O problema de mexer com forças antigas, você logo percebe, é que elas não respeitam muito as regras combinadas. No Olimpo, os deuses sempre tiveram suas desavenças, mas no fim do dia, todo mundo sabia quem mandava. A ordem vinha de Zeus. Os limites eram impostos pelas moiras, e se alguém exagerava, sempre dava para consertar. Mas naquela manhã, diante daquele armário aberto, as regras estavam derretendo feito vela ao sol. O vulto dentro da escuridão foi ganhando forma. Não, era Apolo. Isso ficou óbvio. A aura dourada, a pele brilhante, os olhos de fogo, nada disso. O que saiu dali era uma sombra em forma de homem, com contornos tão vagos que pareciam fumaça sólida. E enquanto o salão permanecia em silêncio, aquela figura pronunciou as primeiras palavras numa voz que parecia vinda de um poço profundo. Eu fui esquecido. Afrodite segurou a respiração. Dionísio largou o cálice, o vinho respingando no chão sem que ninguém ousasse mover um músculo. Poseidon murmurou: Isso não pode ser, Zeus. Com a voz mais firme do que realmente sentia, disse: Quem é você? E a resposta veio numa única palavra: Fóton. Aqui vale um desvio rápido. Pouca gente sabe, mas em versões muito antigas dos relatos orais pré-homéricos, existia menção a uma entidade menor chamada Fóton, uma representação da luz, antes que ela ganhasse forma e consciência como Apolo. Fóton era o conceito, a ideia vaga de claridade primordial, tão impessoal e antiga quanto o próprio caos. Segundo, certos papiros teria sido banido quando os deuses organizaram o mundo, porque sua luz era instável demais. Mas quem acreditava nisso era taxado de louco até entre os historiadores doidos da antiguidade. Um estudioso contemporâneo chegou a escrever: se perguntar a 3 especialistas sobre Fóton, ouvirá 4 teorias e meia, e ninguém leva a quinta muito a sério. De volta ao Olimpo, Hefesto deu 2 passos para trás. Hermes sussurrou: achei que ele era só uma lenda. Zeus cerrou o punho. Por que agora, Fóton? Ou o que quer que fosse aquela entidade? Sorriu. Um sorriso feito de fumaça e ausência de luz. Porque vocês esqueceram, e tudo que é esquecido volta. As tochas se apagaram. A única luz vinha da pele de Hera, que ainda emitia um brilho pálido. Foi aí que se ouviu um som vindo do fundo do armário, passos, mas passos conhecidos. E então, finalmente, Apolo apareceu. Mas a imagem dele gelou até Ares. Apolo estava com a pele pálida, olhos opacos e um símbolo antigo marcado no peito. Um símbolo tão antigo que nem as moiras ousavam desenhá-lo. Afrodite cobriu a boca. Ele está marcado. Apolo, com a voz rouca, falou: ele não foi banido. Ele estava aqui, no armário. Hermes, sempre com a língua mais rápida que a razão, soltou: isso é péssimo para o turismo local. Ninguém riu. Fóton estendeu a mão para Apolo. E Apolo hesitou. Dionísio murmurou: se ele tocar, o equilíbrio quebra. Zeus fez um gesto rápido. Hefesto entendeu o comando e girou uma alavanca atrás do trono. Uma medida de segurança tão antiga que até os deuses tinham esquecido. As colunas começaram a emitir runas, símbolos de contenção, e o próprio chão brilhou em linhas douradas. Fóton olhou ao redor. Vocês podem tentar, mas o tempo esquece as grades. Poseidon grunhiu: enquanto eu estiver aqui, você não sai, e é nesse momento que vale lembrar um detalhe histórico delicioso. Os antigos gregos acreditavam que o Olimpo tinha câmaras secretas onde os deuses aprisionavam entidades, conceitos e até ideias que poderiam ameaçar a ordem. Não apenas monstros ou titãs, mas palavras proibidas, nomes esquecidos e formas de luz e sombra que só podiam existir em silêncio. Um dos relatos dizia que, uma vez, Hera teria trancado a própria inveja num desses lugares por 100 anos, só para conseguir suportar Afrodite.
A luta entre o velho e o novo estava prestes a acontecer. Hermes puxou Apolo para trás. Fica comigo, irmão. Apolo, ainda fraco, murmurou. Ele sabe meu nome verdadeiro. Isso fez até Zeus tremer. Porque na tradição divina, conhecer o nome verdadeiro de alguém dá poder sobre ele. E se Fóton sabia, o equilíbrio estava mais perto de ruir do que admitiam. Afrodite falou: prendam ele de novo. Mas Fóton, com a calma de quem espera há milênios, apenas sorriu. Eu vou voltar, porque todo mundo volta, até as ideias, e num movimento mais rápido que o pensamento, ele se dissolveu em fumaça, se infiltrando pelas rachaduras das colunas. Hefesto tentou ativar o selo, mas era tarde. Ele escapou. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que até os ecos hesitaram. Zeus, com o olhar pesado, decretou: que ninguém fale disso, que o nome não seja pronunciado, que a história morra aqui. Ares questionou. E o Apolo? Apolo, ainda pálido, falou: eu não sei se consigo ser o mesmo. Afrodite o abraçou. Hermes deu de ombros. Ninguém é. E aqui vai a última curiosidade da noite. Alguns estudiosos modernos afirmam que fragmentos de lendas sobre Fóton foram reutilizados mais tarde para criar histórias de fantasmas de luz e de deuses caídos. Há quem diga que certas estrelas cadentes são sinais de que ele tenta voltar. Se é verdade ou não? Bom, se você perguntar a 3 historiadores, vai ouvir 4 teorias. E a quinta? Essa ninguém ousa escrever. O clima no Olimpo ficou pesado como o ar antes de uma tempestade. Cada deus, mesmo os mais arrogantes e insensíveis, sabia que algo havia mudado. Era como se o próprio tecido que separava o mundo conhecido do desconhecido tivesse começado a desfiar. E todo mundo ali tinha plena consciência de que uma rachadura aberta dificilmente se fecha sozinha. Você poderia pensar que Zeus, como soberano absoluto, teria um plano genial para resolver a situação. Mas naquele instante, ele parecia mais um síndico de prédio, lidando com um vazamento no cano principal, sem saber onde estava a válvula. Afrodite foi a primeira a quebrar o silêncio. A gente precisa de ajuda. Hermes, encostado numa coluna, arqueou a sobrancelha. Ajuda? De quem? Dos titãs? Dos humanos? Só falta chamar os deuses egípcios. Poseidon, resmungando, retrucou. Não seria má ideia. Zeus respirou fundo. A essa altura, o cansaço pesava em seus ombros como se ele tivesse passado a noite inteira empurrando nuvens de chuva. E, de certo modo, tinha mesmo. Ninguém sai daqui, decretou, até resolvermos isso. E aqui vale um fato curioso. A mitologia grega está repleta de momentos em que os deuses, apesar de todo o poder, recorriam a entidades menores, oráculos, obscuros e até objetos mágicos para resolverem rascadas. Aquela noção de que a divindade sabe tudo? Mito. Na prática, muito Deus já ficou perdido sem saber o que fazer. Dessa vez, a sugestão veio de quem menos se esperava. Hefesto, o deus ferreiro, sempre tão esquecido no canto com suas ferramentas, pigarreou. Existe uma coisa. Todos os olhares se voltaram para ele, como se até os móveis tivessem parado para ouvir. Hefesto continuou. Um artefato antigo, forjado antes de Cronos, antes até do caos, chamado a Caixa das Luzes Perdidas. Dizem que tudo que já foi esquecido ou apagado do mundo acaba lá dentro. Hermes riu. Tá de brincadeira. Isso é história para assustar criança. Mas Apolo, com a voz rouca e os olhos mais escuros do que o habitual, murmurou. Não, ela existe. Afrodite franziu a testa. Como você sabe? Apolo encarou o vazio. Porque foi lá que me prenderam. O silêncio caiu de novo, pesado como uma toalha molhada sobre os ombros. Poseidon, impaciente, perguntou: e onde está essa caixa? Hefesto hesitou. Escondida, sob o santuário das Moiras.
Aqui cabe outro detalhe curioso. As moiras, conhecidas como as fiandeiras do destino, tinham um santuário subterrâneo onde armazenavam relíquias de eras esquecidas. Relíquias tão perigosas ou perturbadoras que nem mesmo os deuses se atreviam a mexer. Reza a lenda que lá estão guardados os primeiros nomes do tempo, as palavras proibidas que fazem o próprio caos estremecer, e algumas receitas de torta tão antigas que ninguém mais sabe se eram sobremesas ou armadilhas. Zeus tomou a decisão. Vamos até lá. Hermes, ainda debochado, comentou: ótimo, uma road trip divina. Quem leva o vinho? Dionísio, sem hesitar. Eu pensei assim, com relutância e nervosismo mal disfarçado, os deuses mais poderosos do Olimpo se organizaram para deixar temporariamente o palácio. O problema? A entrada para o santuário das moiras só podia ser aberta com 3 chaves: a de Hera, a de Hades e a de Nix, a deusa da noite. Ares, que até então só observava, questionou: e como a gente consegue as outras 2? Hades está no submundo e Nix... Bom, ninguém nem sabe onde Nix anda. Afrodite, com um sorrisinho de canto, disse: hora de dividir o grupo, um velho costume entre os deuses. Quando a coisa ficava feia, dividiam-se em pequenas equipes. Normalmente dava errado, mas eles faziam assim mesmo. Zeus decidiu: Dionísio e Poseidon comigo para o submundo. Hermes, Afrodite e Ares procurem Nix. Hefesto fica aqui com Apolo e Hera. Hermes resmungou: e eu sabia que isso ia sobrar para mim. Vale mencionar um fato histórico saboroso. Em muitas histórias antigas, Hermes é descrito como o único deus capaz de transitar livremente entre os mundos, inclusive o dos mortos, sem ser notado ou detido. Diziam que ele conhecia passagens secretas e atalhos tão antigos que nem as moiras ousavam fechá-los. Mas, claro, ele detestava usá-los. Antes de partirem, Zeus se virou para Hefesto. Se alguma coisa estranha acontecer, sela o armário. De novo, Hefesto assentiu. E assim, com os trovões ainda ecoando ao longe, os deuses se dispersaram. Apolo, sentado no chão, olhou para Hefesto. Eu não sei se consigo ser o mesmo depois disso. Hefesto, sempre mais sábio do que deixava transparecer, respondeu: ninguém é o mesmo depois de mexer com o que foi esquecido. E essa frase ecoaria nos corredores do Olimpo por eras. Curiosidade para fechar. Na Grécia antiga, acreditava-se que lugares sagrados tinham pontos onde a realidade era mais fina, permitindo contatos com entidades esquecidas ou ideias abandonadas. Alguns estudiosos contemporâneos afirmam que certos santuários foram construídos justamente sobre esses pontos, como forma de mantê-los sob vigilância. Se é verdade ou invenção? Bom, se perguntar a 3 arqueólogos, vai ouvir 4 explicações e meia. A essa altura, a noite no Olimpo parecia mais densa. As estrelas, normalmente vibrantes, tinham um brilho discreto, como se até elas estivessem espiando de canto o que estava prestes a acontecer. Você se acomoda, sabendo muito bem que já era para estar dormindo. Mas aqui está, pronto para ouvir mais uma daquelas histórias esquisitas. O mundo lá fora? Que espere. Agora é só você e esse mistério. Respira fundo. E bora ver até onde isso vai te levar. Zeus, Dionísio e Poseidon tomaram a direção do submundo, descendo por uma trilha escondida atrás das cascatas de Ambrósia. Hermes, Afrodite e Ares partiram para o oeste, onde, segundo as lendas, Nix costumava aparecer quando a noite ficava espessa demais para os mortais enxergarem. Hefesto permaneceu no salão, junto de Apolo e Hera. O clima era de expectativa e tensão. Até as colunas de mármore pareciam inclinar-se um pouco para ouvir melhor. Apolo, ainda abalado, sentia o tempo passar de forma esquisita. 1 minuto se esticava como chiclete velho, enquanto o outro voava sem deixar rastros.
Ele ouvia sons que ninguém mais percebia. Um leve tilintar, como sinos pendurados no vento, mesmo sem brisa alguma por perto. Hefesto, percebendo o desconforto, resolveu quebrar o silêncio. Sabe, Apolo, essa não é a primeira vez que algo assim acontece. Apolo ergueu os olhos. Como assim? O ferreiro sorriu de canto, aquele sorriso de quem guarda histórias demais e prefere escolher só as menos complicadas. Houve uma época em que Hélios, o antigo deus do sol antes de você, também desapareceu. Durante 3 dias, ninguém sabia onde ele estava. O mundo entrou num caos total. Colheitas secaram, os mares fervilharam e os humanos, surtaram. Quando ele voltou, ninguém teve coragem de perguntar onde esteve. Curiosidade rápida. Embora Apolo seja mais famoso como o deus do sol, o cargo originalmente era de Hélios. As versões variam, claro. Se você perguntar a 3 historiadores sobre isso, vai ouvir 4 teorias. Alguns juram que a transição aconteceu durante o período helenístico. Outros defendem que foi uma mistura gradual de crenças. E tem até quem diga que os dois eram a mesma entidade, com nomes diferentes em épocas distintas. Hera, impaciente, interrompeu. Essa conversa não resolve nada. Precisamos saber o que foi aquilo que prendeu Apolo. Foi então que uma figura inesperada entrou no salão. Tão discreta que, por um instante, ninguém notou. Até o chão pareceu hesitar em ranger sob seus passos. Era Hécate, a deusa das encruzilhadas, da magia, dos fantasmas e de tudo aquilo que você não quer encontrar numa madrugada silenciosa. Vestia um manto que parecia feito de fumaça, e seus olhos brilhavam como brasas esquecidas no escuro. Hefesto se adiantou. Hécate, o que faz aqui? Ela sorriu. Senti o cheiro da velha magia. E onde há confusão antiga, sempre há algo interessante. Apolo tentou se levantar, mas um calafrio o derrubou de volta. Você sabe o que foi aquilo? Perguntou Hera. Hécate caminhou devagar, como quem pisa sobre memórias. O armário onde Apolo ficou preso não era um móvel comum. É uma passagem, um portal menor, selado a eras, criado para conter não coisas, mas ideias. Ideias tão perigosas que, se deixadas livres, poderiam alterar os próprios fundamentos da realidade. Você poderia achar isso coisa de exagero mitológico, mas as antigas culturas acreditavam em objetos que armazenavam conceitos, como as tabuinhas de maldição babilônicas, onde o nome de alguém, uma vez escrito, ficava preso ao destino que o escriba determinava. E há quem diga que algumas dessas tabuinhas continuam seladas em túmulos jamais abertos. Hécate se aproximou de Apolo. O que viu lá dentro? Ele hesitou. Era um lugar vazio, mas ao mesmo tempo cheio. Como se as coisas esquecidas, os nomes apagados e os pensamentos proibidos sussurrassem o tempo inteiro. Vi rostos que não lembro de ter visto. Ouvi palavras que não entendo. Mas uma coisa eu sei, aquilo está vivo. Hécate fechou os olhos. Então o selo está se rompendo. Hera franziu a testa. Que selo? A deusa das encruzilhadas suspirou. Quando os deuses antigos, os antes de Cronos, tentaram criar ordem, descobriram que certas ideias não podiam ser destruídas, apenas trancadas. Selaram-nas em locais ocultos, onde o tempo não poderia tocá-las. Um desses locais é esse armário. Hefesto arregalou os olhos. Por que ninguém nunca contou isso? Ela deu de ombros. Algumas coisas são tão velhas e perigosas que até o esquecimento delas é proposital. Apolo, com a voz rouca, sussurrou. Então alguém mexeu nesse selo. Hécate assentiu. E se não fecharmos, o que está lá dentro pode escapar. Aqui cabe outra curiosidade intrigante. Os antigos gregos tinham o hábito de fazer oferendas noturnas em encruzilhadas, onde acreditavam que as barreiras entre os mundos eram mais frágeis.
Pães de mel e pequenos peixes eram deixados para evitar encontros indesejados, e não era só superstição. Alguns textos sugerem que até oficiais da cidade evitavam passar por essas áreas depois do anoitecer. Hera cruzou os braços. E como fechamos esse selo? Hécate olhou para Apolo. Ele precisa atravessar de novo, mas dessa vez consciente. Encontrar o centro do vazio e apagar o nome que ficou registrado lá dentro. Apolo respirou fundo. E se eu não conseguir voltar? Hécate sorriu. Aquele sorriso de quem já viu muitas coisas e sabe que algumas histórias não têm final feliz. Então a história do mundo muda de novo. O salão agora tinha outro peso no ar. As tochas tremeluziram, como se sentissem o nome proibido ecoando em algum lugar que só os deuses conseguem perceber. Você sente a tensão aumentar. Não aquele tipo de medo que faz a pele arrepiar, mas uma estranha curiosidade, a vontade de ver onde tudo isso vai parar. Afinal, quem consegue resistir a um mistério antigo com uma pitada de perigo? Hécate, sempre calma, caminhou em direção ao armário. Seus passos não faziam som. Se fosse um filme, o diretor teria cortado a trilha sonora nesse momento, só para você ouvir o silêncio absoluto. Com um gesto leve, ela passou a mão sobre a madeira e símbolos antigos começaram a brilhar, como marcas que dormiam há séculos esperando alguém para acordá-las. Apolo se aproximou, hesitante. Eu vou lembrar o que vi lá dentro. Hécate olhou para ele como quem decide se conta ou não a verdade inteira. Vai lembrar o suficiente. E isso já é perigoso. Hefesto se adiantou limpando a garganta. Tem certeza que ele precisa fazer isso sozinho? Não dá pra gente, sei lá, colocar um fio de Ariadne, um mapa, um bilhete pelo menos? A deusa das encruzilhadas sorriu. O problema é que onde ele vai, palavras se dissolvem. Nomes não existem. O próprio conceito de voltar fica instável. Só quem entra por vontade própria consegue sair. Aliás, fato curioso. Na mitologia antiga, a ideia de atravessar dimensões ou mundos ocultos é mais comum do que se imagina. Os egípcios tinham o Duat, os sumérios falavam de Kur, e os gregos, claro, tinham suas passagens sombrias e encruzilhadas onde os mundos se tocam. Sempre com a mesma advertência. Quem entra sem se preparar não volta o mesmo, ou simplesmente não volta. Zeus reapareceu nesse instante, seguido de Dionísio, Poseidon e Hermes. As feições carregadas denunciavam que a busca não tinha dado em nada, nenhum sinal de responsável, nenhuma pista deixada. Então é isso? Perguntou Zeus. Deixamos ele atravessar de novo? Hécate não respondeu, apenas abriu a porta do armário. E aqui cabe uma daquelas imagens que, se você estivesse lá, provavelmente ficaria preso encarando. Em vez do interior escuro e abafado de um móvel comum, havia uma névoa densa, com tons azulados e prateados, girando como fumaça dentro de um globo de vidro. No centro, pontos de luz piscavam como estrelas enjauladas. Era bonito e perturbador ao mesmo tempo. Se existisse reality show naquela época, você seria o eliminado no piloto só por tentar enfiar a cabeça ali dentro. Apolo respirou fundo. Seus dedos tocaram o batente de madeira. Pela primeira vez, ele sentiu que o armário respirava, como se a estrutura tivesse um ritmo pulsando devagar. Estou pronto, murmurou. Dionísio se aproximou. Cara, se ver alguma coisa com 3 olhos, um focinho de crocodilo e asas de galinha, só me avisa depois. Apolo riu de leve, mais por nervosismo que por humor. Combinado. Sem mais delongas, ele atravessou. O que aconteceu a seguir é difícil de descrever. Porque, convenhamos, como você explica um lugar que não tem forma, som ou tempo? Mas Apolo percebeu a mudança imediata. O ar era denso, o chão parecia inexistente e uma leve pressão insistia atrás dos olhos. Como quando você tenta lembrar de um nome esquecido e ele fica ali, na ponta da língua da memória. Ele ouvia
vozes, mas não com os ouvidos. Era como se pensamentos antigos, de coisas jamais ditas, sussurrassem ao redor. Nomeie o vazio, dizia uma. Esqueça-se para lembrar, sussurrava outra. Apolo avançava. À medida que andava, imagens flutuavam diante dele. Rostos de deuses esquecidos, civilizações jamais registradas, símbolos de idiomas que nem mesmo os mais antigos livros podiam reproduzir. Aqui vai outra daquelas pérolas bizarras da história. Acredita-se que há mais de 5.000 línguas extintas no mundo, e algumas delas desapareceram sem deixar nenhum vestígio, nem pedra, nem escrita, nem ruínas, como se suas palavras nunca tivessem existido. É um fenômeno que ainda intriga linguistas e historiadores. De volta ao vazio, Apolo se aproximava do centro, onde uma estrutura semelhante a um espelho líquido girava lentamente. Ali flutuava uma única palavra, em um idioma que ele não conhecia, mas compreendia. Era o nome esquecido, o nome proibido. Ele sabia o que fazer. Respirou fundo e estendeu a mão. No instante em que tocou a palavra, tudo ao redor começou a se desintegrar. As vozes gritaram, os rostos se contorceram em expressões de agonia e alívio ao mesmo tempo. O armário, ou o que quer que aquilo fosse, começou a se fechar, puxando a névoa para dentro. Do lado de fora, no salão do Bilsynthesen Olimpo, Hécate sentiu a mudança. Ele achou, murmurou Zeus ansioso, deu um passo à frente. E agora, Hécate ergueu as mãos. Um leve brilho envolveu a estrutura do armário. Um selo antigo, com runas circulares, reapareceu na madeira. O portal estava sendo selado. Só que, como em toda boa história, nada acontece sem um último susto. Um último sussurro atravessou a porta antes de fechar. Voltaremos. Dionísio pálido olhou ao redor. Tá, isso não foi legal. Você concordaria com ele. Do lado de fora do armário, o salão recuperava lentamente o ar de normalidade, ou o mais próximo de normal que se pode esperar quando deuses imortais, deuses antigos e forças esquecidas estão na mesma sala. As tochas voltaram a queimar estáveis. O eco dos passos diminuiu e até aquela leve sensação de estar sendo observado pareceu se dissipar. Você sente que, se fosse um jogo, esse seria o momento em que a trilha sonora muda para algo um pouquinho mais otimista. Mas nem tanto. Apolo reapareceu. Não como antes. Seus olhos carregavam um brilho novo, um reflexo de algo que não pertencia a este mundo. A pele parecia mais pálida, o cabelo desgrenhado e a respiração pesada, como quem voltou de um mergulho profundo, onde viu coisas demais. Dionísio foi o primeiro a se aproximar. E aí, viu alguma coisa? Apolo hesitou antes de responder. Eu vi tudo. Se você perguntar a 3 historiadores sobre relatos assim, de contato com o desconhecido, visões em lugares proibidos, encontros com nomes esquecidos, vai ouvir 4 teorias diferentes. Alguns chamam de alegorias para mudanças internas. Outros acreditam serem registros codificados de fenômenos reais. E há sempre aquele que diz, isso é só teatro religioso antigo. Mas ninguém consegue explicar por que as descrições, vindas de culturas distantes e épocas sem contato entre si, são tão parecidas. Hécate aproximou-se de Apolo. Com um toque delicado, passou os dedos sobre a testa dele, sussurrando palavras em um idioma que, se você tentasse reproduzir, teria o efeito de quando tentam dublar filme japonês sem saber. A língua soa esquisito, meio errado, e dá vontade de rir, mas sabe-se lá que consequências teria. Você precisa descansar, disse ela. Uma mente mortal não foi feita para sustentar o que você viu. Apolo assentiu, mas a mão firme apertava um pequeno objeto que trouxe de lá. Um fragmento de luz sólida que os antigos chamavam de fio de Nix.
algo tão raro que era considerado impossível de obter. Poseidon se adiantou. Isso não devia ter saído de lá. Zeus estreitou os olhos. Ele trouxe uma peça do vazio. Por que fez isso? Apolo respirou fundo. Porque precisamos saber quem está mexendo com essas forças, e esse fragmento pode levar até quem está por trás. Aqui vale mais uma daquelas curiosidades malucas. Na Grécia Antiga, existia a crença de que certas luzes em cavernas não eram reflexo de tochas ou do sol filtrado, mas manifestações de entidades ancestrais. Algumas regiões proibiam qualquer tipo de vela ou lâmpada nesses locais, sob pena de acordar coisas que não deveriam mais lembrar que existem. De volta ao Olimpo, Hefesto pegou o fragmento com suas mãos calejadas e o observou contra a luz. Ali dentro, uma imagem se formava aos poucos. Não era fixa. Mudava, se dissolvia, tomava formas. Um rosto, vários rostos, um lugar. Hermes, sempre impaciente, rosnou. E aí? Vamos esperar isso virar um slideshow ou alguém vai interpretar? Dionísio, que até então mantinha seu bom humor de bêbado profissional, ficou sério. Eu conheço esse lugar. Todos se viraram. Como assim? Perguntou Zeus. Dionísio esfregou as mãos no rosto. É um velho templo, muito antes de nós, na fronteira onde o mundo dos homens e os vestígios dos primordiais se misturavam. Os mortais o chamavam de Caosmos, um espaço onde realidade e sonho se cruzam, abandonado há milênios, ou pelo menos era para estar. Silêncio, daquele tipo que só se ouve quando todos percebem a gravidade de uma informação e o cérebro coletivo tenta processar. Se alguém está usando isso de novo, completou Hécate, é porque ou é muito corajoso ou completamente insano. A reação seria mais ou menos a mesma se hoje em dia alguém resolvesse ressuscitar um ritual perdido que mistura hipnose coletiva, astrologia babilônica e sacrifício de sanduíches de atum na madrugada. Surreal, cômico e perigoso. Zeus olhou para o fragmento. Vamos até lá. Poseidon franziu o senho. E se for uma armadilha? Hermes sorriu de canto. Melhor ainda, Apolo, com a voz mais firme, acrescentou. Eu preciso ir, só eu posso fechar. O que foi aberto, Hécate ergueu a mão, não sozinho, e assim foi decidido. Um pequeno grupo partiria naquela noite para o antigo templo esquecido, em busca de respostas, ou pelo menos tentando garantir que nada mais escapasse. Antes da partida, Hefesto criou um selo temporário no armário, impedindo qualquer outra travessia. Um círculo gravado com os nomes dos titãs adormecidos, um antigo truque que até os deuses respeitavam. Aliás, uma trívia. Havia uma superstição entre os gregos de que mencionar o nome de certos deuses e monstros em voz alta era um convite. Por isso, muitos textos antigos substituíam nomes por apelidos como aquele que dorme no vazio ou o devorador das estrelas. Porque vai que o grupo reunido, tochas acesas, rumou para o portal lateral do Olimpo, aquele raramente usado, conhecido apenas por quem sabia como contornar as leis do espaço-tempo divino. Você se acomoda, sabendo muito bem que essa história ainda está longe de acabar. O mundo lá fora, que espere, agora é só você, essa travessia antiga e a curiosidade de saber o que diabos eles vão encontrar. Respira fundo e bora ver até onde isso vai te levar. A travessia até o templo esquecido não era algo que se fazia todo dia, nem toda década, nem todo milênio. Na verdade, a maioria dos deuses jovens sequer sabia que aquele lugar existia. O caminho começava por uma fenda discreta na muralha, de nuvens que cercava o Olimpo. Depois, por uma ponte feita de sombras solidificadas. E sim, isso soa poético, mas na prática era como atravessar uma passarela feita de fumaça congelada, que estalava a cada passo. Você respira devagar, porque só de imaginar isso já dá uma leve tontura. À frente, Hermes guiava o grupo.
Dionísio, com sua garrafa sempre à mão, mantinha o humor negro afiado. Aposto um jarro de vinho que o templo desabou faz séculos e a gente só vai encontrar morcego e poeira. Hécate, sempre soturna, rebateu. Preferia morcegos, pelo menos não tentam devorar sua alma. Aliás, curiosidade interessante, os gregos antigos acreditavam que morcegos eram mensageiros de Hades. Não à toa, certos rituais proibidos usavam sangue de morcego para invocar presenças do mundo inferior. E se isso parece ruim, lembre-se, alguém um dia olhou para um cocô de crocodilo e pensou, protetor solar. Então, os padrões de julgamento eram, digamos, flexíveis. A noite estava pesada, nenhuma estrela à vista, até o canto dos grilos havia cessado, como se o próprio mundo percebesse o absurdo daquela expedição. O ar cheirava a ferro e madeira antiga. Chegaram à entrada do templo. As colunas de pedra negra, cobertas por musgo e símbolos tão antigos que nem Hécate reconhecia, erguiam-se em silêncio. Uma porta de bronze corroído pela eternidade aguardava, entreaberta. Apolo, ainda pálido, tocou a estrutura. Um calafrio percorreu seu braço. Está ativo, murmurou. Zeus, impaciente, empurrou a porta com força. Um som grave ecoou, como se as próprias entranhas do mundo tivessem resmungado. Lá dentro, o cheiro era pior. Mistura de incenso antigo, umidade e coisa esquecida. O grupo entrou em formação. E se você pensa que até deuses não ficam tensos, errou feio. Até Hermes, que fazia piada de tudo, estava em silêncio. No centro do salão, um altar. E sobre ele, marcas frescas. Não de sangue, mas de um líquido escuro e espesso que ninguém quis nomear. As paredes eram cobertas por inscrições pulsantes, e em um canto, uma figura. Era humano, ou tinha sido. Vestia trapos, a pele acinzentada, os olhos vazios. Quando o viram, ficou em pé com dificuldade. Quem ousa perturbar o cosmos? Sussurrou a voz quebrada. Dionísio não se conteve. Opa, amigo, parece que a festa acabou faz tempo. Hécate avançou. Quem te trouxe aqui? O homem vacilou. Ele... aquele que caminha entre mundos, o que carrega a marca do sol. Todos se viraram para Apolo. Ele congelou. Isso é impossível. Poseidon, irritado, deu um passo à frente. Fale direito, mortal. O homem riu, um som arranhado. Ele abriu a porta e agora as vozes não param e caiu no chão, inerte. O corpo se dissolveu em pó diante dos olhos deles. Se você perguntar a 3 historiadores sobre o cosmos, vai ouvir 4 versões diferentes. Uma dirá que era um santuário para iniciados em saberes proibidos. Outra, que ali foram feitas as primeiras tentativas de moldar o tempo. A terceira jurará que é pura ficção. E sempre terá um acadêmico que responde: prefiro não falar disso. Hermes, tentando aliviar o clima, soltou. E eu achando que o pior da noite era aquela sopa de hidromel azedo do banquete. Hefesto examinou o altar. Isso foi usado há pouco tempo. O fragmento, apontou para Apolo, deve ter vindo daqui. De repente, uma sombra se moveu no teto. Algo rastejou pelas paredes. E ali estava uma criatura antiga, feita de névoa e fragmentos de luz distorcida. Os olhos eram 2 buracos fundos, que irradiavam ausência. Zeus ergueu o raio. Quem se atreve? A criatura não falou, mas todos ouviram, como se a voz viesse de dentro da cabeça. Vocês romperam o selo, trouxeram luz ao esquecimento. Apolo, enfrentando o medo, deu um passo à frente. Quem é você? Eu fui e serei o eco da primeira noite. E desapareceu, deixando o ar pesado e denso como piche. Uma impressão de que tudo ao redor desabaria. Aliás, um detalhe curioso. Na antiguidade, existiam registros de entidades conhecidas como ecos primordiais.
eram descritas como remanescentes de forças que moldaram o universo antes mesmo dos deuses, que só podiam se manifestar quando alguém ousava mexer em zonas proibidas. Um dos poucos registros remanescentes disso está, ironicamente, num mosaico de banheiro público de Pompeia. Porque, claro, onde mais iriam anotar um aviso cósmico, o grupo trocou olhares. Isso só piora, murmurou Hecate. Mas ninguém recuou. Afinal, não é todo dia que se tem a chance de salvar o tecido da realidade de se desintegrar. Ou, pelo menos, descobrir quem diabos está brincando com coisas que não deveria. Você se ajeita porque sabe, daqui pra frente a coisa só vai ficar mais estranha. Respira fundo e bora ver até onde isso vai te levar. A tensão no templo era tão densa que se você tentasse cortá-la com uma faca, provavelmente a lâmina entortaria. Até Dionísio, que normalmente conseguiria fazer piada até no funeral de uma estátua, estava em silêncio. Os deuses sabiam que aquilo não era só mais uma anomalia. Era o tipo de coisa que, se alguém contasse em um banquete olímpico, seria chamado de bêbado ou lunático. Apolo respirou fundo, tentando ignorar o latejar na têmpora. Sentia o fragmento de energia que o afetara no armário, ainda vibrando sob a pele, como uma nota desafinada tocando sem parar, fora de sintonia com o resto do mundo. Hefesto se aproximou do altar. Suas mãos calejadas passaram pelas inscrições, decifrando com a paciência de quem já forjou relâmpagos e moldou tempestades em forma de joias. Isso aqui, ele murmurou, é mais velho que o tempo registrado. Hecate lançou um olhar sombrio. Só existem 2 lugares com marcas assim. Um é aqui. O outro foi selado no fundo do mar, há milênios. Poseidon não perdeu tempo. Então que fique lá. E aqui vai um fato histórico curioso. Acredita-se que os antigos sacerdotes de Tétis, uma deusa marinha pré-olímpica, tinham templos submersos que serviam como refúgios de cultos esquecidos. Dizem que lá, símbolos impossíveis eram gravados em placas de coral, e quem os lia enlouquecia em questão de minutos. Um desses artefatos, conhecido como o Olho de Sal, desapareceu misteriosamente após a queda de Atlântida, que, dependendo da teoria, nunca existiu ou existiu em pelo menos 3 locais diferentes. Se você perguntar a 3 historiadores sobre a Atlântida, ouvirá 4 teorias. Uma vai defender que era Creta. Outra vai apontar para Santorini. A terceira jurará que foi só uma metáfora de Platão para dar lição de moral. E a quarta provavelmente vai dizer que ela fica mesmo no bairro de Copacabana. Zeus não estava para debates acadêmicos. Vamos encerrar isso. Agora, Hermes, sempre atento, notou algo estranho. Espera. Vocês sentiram isso? Um vento cortante passou pelo salão e as chamas das tochas dançaram como se sussurrassem entre si. O chão tremeu levemente. Algo havia sido despertado. Dionísio estalou a língua. Tá com cara de que essa noite vai acabar com alguém muito ferrado. Hecate apontou para o canto escuro. Ali, uma sombra se materializou, tomando forma humana. Era jovem, rosto belo, mas os olhos vazios, como se refletissem tudo e nada ao mesmo tempo. A pele reluzia com a luz das tochas, e ao seu redor o ar parecia distorcido, como sob o calor de uma forja. A criatura sorriu. Tão previsíveis. Sempre correndo para apagar o incêndio depois que a faísca virou incêndio. Apolo franziu o senho. Quem é você? Um eco. Um espectro do que vocês esqueceram. Ele se apresentou como Nikros, um ser antigo, remanescente da primeira escuridão. Um nome que só Hecate parecia reconhecer e que os mortais jamais ouviriam sem pagar um preço. Isso não pode ser, ela murmurou. Aliás,
existe um fragmento de papiro encontrado no Egito, datado do século II, que menciona entidades chamadas Eidolons do crepúsculo, seres que vagavam entre mundos nos intervalos da criação e destruição. Um desses, curiosamente chamado Nikros, foi descrito como o que vigia no limiar da noite eterna. Se é lenda ou verdade, se você perguntar a dois egiptólogos, um dirá que é ficção, o outro vai fingir que não ouviu. Zeus avançou. Isso acaba aqui. Mas Nikros ergueu a mão e o ar se solidificou, prendendo os deuses como se fossem peixes em âmbar. Vocês abriram a porta, disse ele. Trouxeram luz onde só havia esquecimento. Agora pagarão o preço. Apolo, lutando contra a pressão, percebeu que o fragmento preso nele pulsava mais forte. Era como se a energia antiga tentasse se reconectar. Dionísio, mesmo imobilizado, murmurou: alguém lembra se a gente trouxe aquele plano B? Hermes fez força e conseguiu mexer a mão o suficiente para puxar algo da bolsa. Um pequeno espelho de bronze. Última chance, bonito! Apolo entendeu. Concentrou toda a energia e refletiu a luz do fragmento no espelho. Um feixe cortou a escuridão, atingindo Nikros no peito. A criatura gritou, um som que parecia vir de todas as direções. A estrutura do templo tremeu. As paredes começaram a se desintegrar em pó luminoso. Poseidon, aproveitando a fraqueza do oponente, soltou um golpe de energia que partiu o altar em dois. Nikros desapareceu, não sem antes deixar um aviso: eu voltarei. Enquanto houver quem ouse lembrar. O templo desabou. O grupo correu, escapando por um fio. Atrás deles, o templo foi engolido por si mesmo, como se nunca tivesse existido. Ao alcançar o lado de fora, a noite parecia mais leve. As estrelas haviam voltado, e você, que estava quase prendendo a respiração, finalmente solta o ar. Apolo, cansado, olhou para os outros. Então, alguém mais quer brincar de abrir portas proibidas ou podemos encerrar a noite? Dionísio sacudiu a garrafa. Eu voto por vinho e esquecimento. Hécate apenas sorriu. Esquecer seria fácil demais. Você sabe que, no fundo, essa história ainda não terminou. O grupo caminhava pelo bosque que cercava o antigo templo. Os passos ecoando baixos na noite agora silenciosa. A sensação de ameaça havia se dissipado, mas o ar ainda carregava aquela densidade estranha, como o cheiro de chuva que insiste, mesmo depois da tempestade. Você se acomoda melhor aí, porque aqui começa a parte em que as coisas que não deveriam acontecer, acontecem. Apolo sentia a marca deixada pelo fragmento vibrando no peito. Não doía, mas também não parecia parte dele. Era como carregar um segredo gravado sob a pele, um lembrete constante de que certas portas, quando abertas, nunca se fecham. Completamente. Hermes, sempre o mais impaciente, quebrou o silêncio. Tá, e agora? Vamos fingir que nada aconteceu e torcer para esse tal de Nikros não aparecer mais no próximo equinócio? Dionísio deu um gole no odre. Eu tô dentro. Zeus, com aquele olhar de trovão prestes a cair, não gostou. Isso não acaba aqui. Hécate parou e olhou para o céu. A coisa que libertamos não era só um espírito antigo, era parte de algo maior. Um eco de antes do tempo, quando os deuses ainda não tinham nomes e o mundo era só caos. Aí vai um fato histórico real para você. Antes da Grécia adotar o panteão olímpico, havia um culto arcaico dedicado às chamadas entidades primordiais. Caos, Nix, Érebo, Gaia, seres que, segundo a teogonia de Hesíodo, existiam antes mesmo da luz e da ordem. Alguns estudiosos acreditam que traços desses cultos sobrevivem em rituais secretos e lendas orais até hoje. Agora, se isso é teoria ou superstição, vai depender de quem você perguntar. Apolo sentiu a responsabilidade pesar. Era como se a escuridão antiga tivesse deixado um fragmento preso no mundo moderno.
E ele, bem, ele era agora o portador involuntário dessa lembrança. A caminhada os levou a uma clareira, onde a grama era tão verde que parecia iluminada de dentro. No centro, uma pedra antiga, mais velha do que qualquer templo, com marcas circulares, que giravam ao redor de um olho esculpido. Hermes se adiantou. Lembro disso. É o olho de Liran. Serve para ver o que está além da névoa. Dionísio riu. Quem foi que nomeou? Parece coisa de charlatão de feira. Hermes se defendeu. Ei, na época fazia sentido. Zeus ignorou a piada e passou a mão sobre o símbolo. Uma imagem turva apareceu, como água refletindo uma memória. Nela, os contornos de uma cidade submersa, colunas quebradas, estátuas de olhos vazios e uma figura familiar. Apolo estreitou os olhos. Nicros Hécate assentiu. Ele não foi destruído, só adiado. Zeus respirou fundo. Precisamos selar isso de vez. Dionísio rolou os olhos. E claro que vai sobrar pra gente. Aliás, sabia que em algumas culturas antigas havia rituais onde o selamento de entidades malignas exigia não apenas o uso de palavras sagradas, mas também objetos carregados com lembranças humanas. Amuletos feitos com dentes de crianças, fios de cabelo de sonhadores ou fragmentos de sonhos capturados em jarros de cerâmica. Detalhe: um desses jarros está atualmente catalogado no Museu Britânico, embora ninguém admita publicamente o que ele realmente era. Hermes sugeriu. Podemos usar a pedra de Oranos. Se o templo desmoronou, ela deve ter se deslocado para o subsolo. Mas posso rastrear. Zeus assentiu. Vá. Enquanto Hermes desaparecia na floresta, os demais permaneceram em volta da pedra. O silêncio pesava até que Dionísio quebrou o clima. Alguém mais sente como se isso aqui fosse tipo aqueles filmes antigos, onde tudo começa a dar errado e no final só sobra o cara mais bêbado e azarado? Você quase pode ouvir a plateia de deuses rindo, se existisse uma. A tensão se dissipou brevemente, mas só até Hermes voltar, sujo de terra e musgo, segurando uma pedra azulada que brilhava como o céu noturno. Achei. Apolo estendeu a mão e a pedra pulsou. Sentiu a energia antiga se agitar. Hécate pegou um punhado de ervas secas do manto e começou a traçar símbolos no chão. Dionísio, relutante, ofereceu vinho. Nunca se sabe. Se isso parece estranho, lembre-se. Alguém, em algum momento da história, achou que o jeito certo de proteger sua casa era pendurando testículos de javali na porta. Deu certo? Bom, ninguém tem mais notícia da casa ou do javali. O ritual começou. Palavras antigas, sons que não pertenciam a nenhuma língua viva. A energia no ar tornou-se densa. A luz das estrelas piscava, como se o próprio céu assistisse. Apolo concentrou sua energia no fragmento, fundindo-o com a pedra. O chão tremeu. A grama se iluminou. A criatura submersa na visão do olho de Liran gritou em silêncio, tentando escapar. Mas a pedra absorveu tudo. Quando o último eco se apagou, a noite ficou absurdamente calma. Você sabe, aquele tipo de calma que não deveria existir. Hécate olhou para os outros. Feito. Por enquanto, Zeus cruzou os braços. Se isso voltar, quero estar longe. Dionísio sorriu. Eu já estou. Hermes guardou a pedra. Melhor selarmos. Isso no Hades. Só lá fica longe o bastante. E você sabe, se há um lugar onde as coisas que não devem mais ver a luz podem descansar, é no submundo. A clareira ainda cheirava a ervas queimadas e terra revirada quando o grupo começou a se dispersar. Mas você sabe como é. Certas coisas não ficam esquecidas por muito tempo. E aquele fragmento de caos, bem, ele tinha planos. Você se acomoda, porque a história agora começa a caminhar para onde ninguém esperava. Hermes insistiu em levar a pedra de Oranos direto para o submundo.
Ele tinha seus atalhos, seus túneis escondidos sob as raízes do mundo. Dionísio, claro, preferiu não acompanhar. Disse que tinha vinho para terminar. Zeus, cansado, voltou ao Olimpo, enquanto Hécate desapareceu na névoa. Sobrou Apolo, mas tinha um detalhe. Ele ainda carregava em si a marca deixada pelo fragmento, algo que o ritual não conseguiu remover, como uma brasa invisível debaixo da pele. A noite seguiu, mas a sensação não passava. Aqui entra um fato curioso. Na antiguidade, os gregos acreditavam que certas doenças e estados mentais vinham de fragmentos de essência divina, boas ou más, que ficavam presas no corpo humano. Mania, por exemplo, era considerada um fogo deusa que inflamava a mente. E há registros em inscrições órficas sugerindo que alguns templos realizavam exorcismos para extrair essas partículas de caos. Um desses rituais envolvia dormir nu, sob a lua cheia, com folhas de louro sob a língua, pois Apolo decidiu que precisava se isolar, evitar o contato com os outros deuses, antes que aquela coisa tentasse usar a conexão para escapar de novo. E se isolou num canto esquecido do Olimpo. O armário. Sim, um armário, ou melhor, um compartimento de armazenamento de relíquias antigas, que Zeus mandava esconder quando dava um problema demais. Lá tinham de tudo. Lanças que ninguém lembrava de quem eram, mantos que sussurravam sozinhos, coroas malditas, uma sandália que só andava para trás e até um pedaço de nuvem petrificada. Apolo entrou, fechou a porta e se sentou entre caixas de madeira e tecidos, cheirando a pó cósmico. O espaço era pequeno, abafado, mas de certa forma seguro. A marca no peito começou a brilhar levemente. Do lado de fora, Hermes passou correndo, rindo. Dionísio cantava desafinado. Zeus berrava ordens. E ninguém percebeu a ausência de Apolo. Aliás, sabia que no palácio de Cnossos, na ilha de Creta, existia um cômodo conhecido como a Sala Sem Nome? Os arqueólogos ainda não sabem sua função, mas relatos antigos sugerem que servia para isolar sacerdotes em transe durante rituais de purificação, ou para esconder objetos que não deveriam ver a luz. Uma porta pequena, sem inscrição, algo bem parecido com um armário. Lá dentro, Apolo começou a sentir os limites entre o presente e o passado se misturarem. Vozes antigas sussurravam pelos objetos esquecidos. Uma coroa murmurou o nome de Nicros. Um pedaço de escudo refletiu imagens de cidades afundadas. A marca queimava, e então ele viu. No canto mais escuro, uma fissura. Um rasgo fino na parede de pedra, como uma rachadura no tecido da realidade. Dela saía uma luz cinza. Não prata, não fumaça. Algo entre as duas. E Apolo, em sua condição atual, sabia exatamente o que era. O eco da prisão de onde Nicros havia vindo. Um detalhe acadêmico aqui. Segundo o neoplatonismo tardo-antigo, especialmente na obra de Jámblico, existiam limiares de essência, pontos físicos onde as camadas do mundo se tocavam. Locais assim eram considerados perigosos e, ao mesmo tempo, sagrados. Atravessá-los sem preparo podia enlouquecer uma pessoa ou conectá-la diretamente com entidades primordiais. Jámblico, inclusive, cita que um desses locais estaria escondido em uma câmara fechada sob o templo de Delfos. Coincidência? Acho que não. Apolo sabia que precisava selar aquilo antes que crescesse, mas sozinho, sem seus símbolos, sem seu arco de luz, o que poderia fazer? Ele lembrou então das palavras de Hécate. Na ausência de força, use nome. Na tradição grega, nomes tinham poder. Invocar o nome verdadeiro de uma entidade podia limitá-la, acorrentá-la, ou, em casos raros, expulsá-la. Mas Nicros... O problema era que ninguém sabia seu nome completo. A marca queimou mais forte. Apolo respirou fundo, a madeira antiga rangendo ao redor. E fez o que só um deus desesperado faria, cantou.
Sim, cantou, um hino antigo aprendido antes mesmo de existirem templos de mármore, quando os deuses ainda andavam descalços pelas florestas do mundo, e nesse canto ele encaixou o nome incompleto. O armário tremeu. O rasgo na parede se fechou um pouco. As vozes se calaram, mas não totalmente. Você sabe como essas coisas são. Nada realmente antigo morre. Só espera. Quando a canção terminou, Apolo desabou no chão. Exausto, o peito ardendo, mas vivo. Lá fora, ninguém notou. Porque, convenhamos, em todo o panteão, sempre tem aquele canto esquecido, onde alguém enfia o problema para resolver depois. E hoje, se alguém se atrever a abrir o armário antigo na ala leste do Olimpo, bom, dizem que o cheiro de fumaça cinza ainda escapa. O tempo passou. E você sabe como o tempo é. Para quem está do lado de fora, voa. Para quem está preso dentro de um armário cheio de relíquias amaldiçoadas, cada minuto parece um século. Apolo ficou ali, sem saber se haviam se passado horas ou dias. O Olimpo seguia sua rotina barulhenta. Os deuses bebiam, conspiravam, criavam e destruíam mundos inteiros antes do almoço. E ninguém, absolutamente ninguém, deu falta do Deus da luz. O mais irônico, durante esse período, mortais na Terra começaram a relatar fenômenos estranhos. Plantas que floresciam à noite, estátuas de Apolo que lacrimejavam resina dourada. E mais curioso ainda, no templo de Delfos, a pitonisa entrou em transe profundo por 3 dias seguidos, repetindo uma única frase: aquele que brilha se esconde na penumbra. Se você perguntar a 3 historiadores sobre isso, vai ouvir 4 teorias. Alguns juram que foi um eclipse mal interpretado. Outros, que a pitonisa teve uma intoxicação por vapores subterrâneos. O templo de Delfos, afinal, ficava sobre uma fissura que liberava gases alucinógenos. E há quem diga que foi um sinal direto de um caos muito maior, espreitando sob os alicerces do mundo. Mas para Apolo, o tempo dentro daquele armário foi uma luta particular. A marca no peito só se apagou de verdade quando o último vestígio de Nikros se dissolveu na fenda e o rasgo desapareceu. Foi um processo lento. Um fio de energia negra sugado de volta para a rachadura até não sobrar nada além de uma cicatriz discreta na parede de pedra. Ao se levantar, os músculos estavam rígidos, o corpo pesado. Mas a aura de calor dourado havia voltado. E com ela, a certeza de que aquilo nunca mais poderia acontecer. Ele abriu a porta. A luz do corredor cegou os olhos acostumados à penumbra. Hermes passou carregando uma caixa de figos fermentados. Dionísio dormia em posição questionável sobre uma pilha de almofadas. E Zeus gritava com algum semideus pelo uso inadequado de trovões durante a madrugada. Ninguém percebeu Apolo sair, e francamente ele gostou assim. Há uma lenda pouco conhecida, registrada num pergaminho fragmentado de Alexandria, que diz que todo Deus carrega um pequeno espaço de sombra dentro de si. Não importa o quão radiante ou justo ele seja. E que, de tempos em tempos, essa sombra exige um preço. Pode ser um segredo, um erro, um isolamento forçado. Naquele dia, Apolo pagou o dele. Antes de voltar ao templo, ele passou pelo jardim suspenso dos deuses e deixou lá um pequeno objeto, uma flauta, de osso antiga, que sussurrava nomes esquecidos quando soprada. Enterrou-a sob a oliveira mais velha e marcou o chão com 3 pedras. Dizem que quem tocar essa flauta ouvirá, de relance, o nome verdadeiro de Nikros. Mas ninguém mais teve coragem de procurá-la, e assim, como toda boa história antiga, o caos foi contido, por enquanto. Você talvez esteja se perguntando, e o armário? Está lá até hoje, escondido na ala leste do Olimpo, entre tapeçarias emboloradas e urnas sem identificação. Alguns deuses novos nem sabem que ele existe. Outros preferem fingir que esqueceram, mas toda vez que o vento sopra de um certo jeito pelas colunas, levando
Um cheiro de madeira velha e fumaça. Alguém fecha uma janela. Só por precaução. Porque em lugares onde se guardam deuses e monstros, o depois nunca é só depois. E aí você percebe. Se fosse você naquela época, bem, seria divertido te ver tentando. Agora respira fundo. Você esteve viajando entre deuses antigos, relíquias esquecidas e armários mal assombrados. Mas agora é hora de deixar esse mundo lá onde ele pertence. A noite ao seu redor está mais silenciosa. Talvez você perceba isso só agora. O ar parece mais leve. As sombras no quarto não escondem mais nada além de móveis antigos e paredes conhecidas. E se ouvir atentamente, talvez até perceba o som do seu próprio respirar, aquele ritmo tranquilo que vem quando a mente já começa a se soltar. Cada história que a gente ouve carrega em si um pequeno encantamento. Algumas provocam riso, outras dão medo, e tem aquelas que, mesmo sem perceber, acalmam. Porque lembrar que o mundo já passou por loucuras infinitas, deuses impulsivos e objetos possuídos, e ainda assim seguiu girando, coloca as nossas pequenas preocupações em perspectiva. Talvez aquela reunião de amanhã não seja tão assustadora. Talvez o atraso no boleto não seja o fim do mundo. Afinal, ninguém aqui está preso num armário cósmico tentando conter entidades antigas, certo? Então, deixa os ombros caírem um pouco. Solta o maxilar. Feche os olhos, se quiser. Sente como a cama ou o sofá onde você está parece mais macio agora. É assim mesmo. Seu corpo sabe que o momento de descanso chegou. Se algum pensamento insistente passar correndo pela sua cabeça, deixa ele ir. Como aquelas nuvens finas que cruzam o céu sem pressa, sem importância. Amanhã, o mundo recomeça, com suas pequenas confusões, suas risadas inesperadas, suas boas notícias disfarçadas, mas, por enquanto, nada disso importa. Só existe esse momento, esse respiro, esse espaço onde só você e o silêncio são companhia. E quando o sono finalmente chegar, deixa ele te levar, sem medo de armários antigos, sem preocupação com deuses entediados. Porque aqui, agora, tudo está calmo, a luz baixa, o ar tranquilo. E uma história que termina do jeito certo, com a certeza de que você está seguro e amanhã, se quiser, pode vir ouvir mais.